Boa noite. Mais um Conexão Política comigo, Beto Pureza, todas as quintas-feiras. E nos comentários agora, o professor Marco Aurélio. Boa noite, Marco Aurélio. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Beto. Boa noite, Andrei. Um prazer muito grande estar aqui. A todos os internautas que acompanham o programa Conexão Política da TV Web Nossa Voz. Andrei Serruia, mais uma vez. É isso aí, Beto. Boa noite, Beto. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, internauta. Estamos aqui, mais uma edição. Então é isso. Conexão Política, curte, compartilha, chama os amigos para assistir que hoje o programa está muito interessante. Só matérias que aconteceram realmente foram de alta relevância no estado do Pará. E para começar o programa, vamos falar do que aconteceu com o cidadão João Batista, que teve um ato civil, né, um ato ativista, com relação a uma placa que tem ali no estádio Colosso do Tapajós, onde o cidadão João Batista, ele apagou o nome Barbalho, né? Fez toda ali uma referência ao artigo da Constituição que proíbe pessoas vivas terem seus nomes colocados em alguns prédios, em alguns patrimônios públicos, tá certo? E para começar, vamos ver primeiro o depoimento, né, a entrevista que o delegado deu ao jornal Impacto para a repórter Lorena Morena. Taici? Esse rapaz esteve na delegacia hoje de manhã, em tese para fazer um boletim de ocorrência de uma ação que aconteceu ontem, segundo informações que ele passou, né, inclusive por redes sociais. Então hoje na delegacia esteve aqui, ele desacatou os colegas, fez injúria, fez difamação, certo? Cometeu diversos crimes no calor da emoção dele, no calor do nervosismo dele. Então por conta disso, ele está sendo autuado em flagrante por um crime de difamação, injúria, desacato e outras qualificadoras que somando passa de 2 anos. Então nós estamos ele está sendo autuado em flagrante por esses crimes que ele cometeu. Então ele foi preso. Ele está preso, está recolhido ao cárcere, estamos dando continuidade ao flagrante. No tempo oportuno ele vai dar o esclarecimento dele e narrar o fato conforme a visão dele. Sim, ontem 2 delegados nossos foram até na residência dele em diligências e então por conta disso ele veio já na delegacia, né, por conta dele ter nas redes sociais que esses dias atrás ele pinchou ali uma placa do Estado referente a uma obra ali no estádio e ele se manifestou daquela maneira, certo? Então ele acabou cometendo um crime. Então por conta disso foi feito diligências até a sua residência e hoje esteve aqui, como eu falei para você, para fazer um boletim de ocorrência pela análise dele, pelo que tinha acontecido, certo? No dia de ontem. Só que aqui ele, muito nervoso, acabou cometendo todos esses delitos e foi autuado em flagrante. Bom, tá aí a versão do delegado que aconteceu dentro da delegacia, só que agora a gente vai ouvir a versão do senhor João Batista. Taici, play. Não permite nome de agentes públicos vivos de autoridades para autopromoção. Aqui é estádio Colosso Tapajós e nós não permitimos promoção pessoal com dinheiro público. Nós vamos estar apagando isso aqui porque não pode, entendeu? Não pode, entendeu? Não pode. Olha só, estou na casa da minha mãe, de 80 anos de idade, aqui curtindo o feriado, e veio hoje aqui de manhã, agora há pouco, o delegado Jamil Casseb, o delegado Germanos, eles invadiram a casa da minha mãe, tentaram me prender, levaram o meu celular arbitrariamente, deixaram um constrangimento para minha mãe, para minha esposa que está chorando ali. Eu quero que você compartilhe esse vídeo urgente, é um abuso de autoridade da Polícia Civil. A minha mãe aqui assustada, é uma arbitrariedade da Polícia Civil do Estado do Pará. Eu tive a casa da minha mãe invadida em um feriado porque eu apaguei o nome do Helder Barbalho. Compartilhe esse vídeo agora, imediatamente. Ok, não intimide, eu sou procurador, o delegado Germano foi na minha casa, invadiu minha propriedade, sem ordem judicial, levou o meu celular, tá bom? Então isso é um ato criminoso, tá bom? É um ato criminoso. Eu vou fazer primeiro uma ocorrência. Não aceito
Bom, você viu aí a versão contada pelo delegado e você também viu aí o que aconteceu realmente lá dentro da delegacia. Ninguém aqui quer fazer nenhum juízo de valor. A Web TV, ela apresenta os fatos, né? Mas, pelo que eu vi ali, rapazes, parece que o João Batista ele foi provocado ali dentro da delegacia, né? Apesar da casa dele ter sido invadida, segundo o depoimento dele, o celular foi tomado, ele foi lá e instalou boletim de ocorrência. Aí era apenas o pessoal que trabalha na delegacia ter orientado ele ao dia que ele faz a ocorrência, ao dia que ele restuda, mas parece que ali ele foi provocado. Eu vi um policial grandão intimidando ele, pedindo para ele repetir. Então, aí o João acabou se alterando, né, perdendo a paciência ali, parece que ele foi provocado. Enfim, Andrei Serruia. Beto, para entender, até para analisar a situação, vamos voltar para o início, né? Eu penso que nós, paraenses, nós temos que mudar a nossa concepção, o valor que deve ter um político, né? Porque o que a gente percebe no Pará, essa cultura que começa a endeusar certos políticos, que fica até difícil haver uma reciclagem, né? Eles vão se aparelhando, vão tendo todo um aparato de comunicação junto, a mídia, tudo, então fica difícil você reciclar a política e você cai naquele marasmo, né, político. Então, assim, eu acho que a atitude dele no outdoor, quando ele foi lá, pegou uma placa, que uma placa daquela não é bem um patrimônio ali, por força de lei, princípio constitucional, está o quê? Que é necessário e é obrigado que haja uma divulgação, uma publicidade informando a obra pública. Porque a obra, qual é o projeto, o valor, a execução, a lei que aprovou, a empresa que vai executar, porque ali é uma informação, uma transparência para a população. Certo. Quando pega uma placa dessa e coloca um nome que tem conotação política, puramente política, quando você coloca o nome de um político não só vivo, mas com mandato, ali, naquele momento a placa está irregular. Ela já não é mais um bem então, ou seja, ele fez um protesto normal. Eu acho que foi parte da democracia. Ele foi lá, uma coisa que incomodou ele foi lá e pintou. O problema é que o desenrolar da coisa, eu acho que faltou alguém, talvez um conselho para ele, orientar ele. Faltou também um advogado para acompanhar ele na delegacia, já que ele estava já envolvido naquele momento emocionalmente, porque um fim de semana, um dia de finado, ele esteve na casa dele, autoridade, policiais lá. Então, naquele momento, ele começou a perder o lado emocional. Ele precisava ter um controle, uma assessoria, inclusive, do advogado, junto com ele, para conduzir. Então, ele foi só, e naquele momento ele se perdeu. Né? Ele deixou de ter razão naquele momento. Infelizmente, se foi conduzido a isso ou não, naquele momento ele deixou a coisa desandar, infelizmente. Marco Aurélio, a gente viu aí que ele teve um ato de protesto, o direito dele de se manifestar, e, na verdade, ele não pinchou, ele apagou o nome Barbalho que estava ali na placa, né? E qual a sua visão com relação a isso, Marco? Eu quero parabenizar o João Batista pela atitude, né? Eu acho que se todo cidadão brasileiro se posicionasse, tomasse essa atitude de baseado na lei, a Constituição Federal ela é muito clara. Ela diz no artigo 37 que a administração pública ela tem que se nortear por 5 princípios. E um desses princípios, já foi mencionado pelo Andrei, que é advogado, é o princípio da publicidade. O governo do estado está fazendo uma obra, ele tem que exercitar o princípio da publicidade. E o João ele se pautou em outro princípio, que é o princípio da legalidade. A lei estabelece que não pode ter uma placa para autopromoção, para personificar alguém. No caso lá estava escrito Barbalhão. Não é esse o nome do estádio. O nome do estádio é Colosso do Tapajós, através de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Então, eu quero parabenizar, mas nesses momentos é importante que se tenha uma assessoria jurídica. Acho que ele deveria ter sido acompanhado por um advogado. Uma situação parecida aconteceu comigo em março de 2020, Beto. Certo. Quando nós estávamos organizando uma carreata em Santarém, e por conta do decreto estadual e do decreto municipal, nós fomos intimados pela Delegacia Regional de Polícia, foi aberto um processo no fórum aqui de Santarém, após ser movido uma ação civil pública pelo Ministério Público, e aí nós tínhamos um impasse, o que fazer? Faz a carreata e vai preso ou não faz a carreata?
E aí nós procuramos um advogado, olha, é melhor você adiar o evento, e nós adiamos. Então, quando eu fui me apresentar na Delegacia Regional de Polícia, eu fui acompanhado de um advogado. Então, acho que o desdobramento deveria ter tido uma assessoria jurídica. Agora, eu já tenho conhecimento que o João Batista já foi solto, né? Ele foi preso, mas já foi solto. E aqui tem que se fazer uma referência ao deputado federal Éder Mauro, foi ele a pessoa que colocou a assessoria jurídica para ajudar o João Batista nesse processo. Mas ele está de parabéns pela atitude. Eu acho que o governador Helder Barbalho vai pensar 2 vezes antes de fazer uma outra placa. Bom, tá aí as imagens. Você que assistiu, tire suas conclusões, tire os seus valores aí nas suas opiniões. E, Andrei, esse fato, ele, querendo ou não, ele acaba pegando mal para o governador, né? Pelo fato de ser o nome do pai dele lá, da família dele, e os policiais foram lá, né? Segundo o que o delegado disse, fizeram uma diligência, foram na casa dele, querendo ou não, isso pega mal para o governador, Andrei. Beto, assim, se a gente for analisar a coisa que tu está colocando nesse ângulo, de fato, eu acho que até uma forma de dizer que vergonha, né? Para que isso? Para que querer endeusar o nome? Tem que ter um orgulho próprio e ter um lado modesto e dizer, não, eu não preciso disso. Não coloque o nome. Eu sou, tipo assim, um político com integridade, ele não faz questão disso. Até porque quando o produto é bom, não precisa de tanta propaganda assim. Mas, infelizmente, nós temos muitos eleitores na nossa região, vulneráveis demais, que eles vão endeusando, vão virando ídolo. E para eles pelo contrário, eles fazem questão de ser fã de um político desse que tem história já. Mas a situação do João, ainda bem que terminou bem, que a gente sabia que o caminho seria esse. Como falou o Marquinho, né, o Edemauro interviu ali, o pessoal do grupo de Belém de direita parece que apoiou também. É importante isso no momento. Infelizmente, como eu falei, o erro dele foi só na delegacia, mas nada ia sustentar a prisão dele, jamais. A fiança realmente ocorre porque ainda vai ser analisada a situação, né? Mas não tinha como sustentar a prisão dele, até porque ele não tinha cometido um crime para se manter preso ele. Não tinha um dano, não tinha então ali era uma situação o quê? Não poderia talvez um juiz de outra forma dar para ele uma pena de uma cesta básica, alguma coisa assim pela situação que causou. Mas não tinha como sustentar ele preso como O juiz de ofício lá na audiência custódia não poderia, de ofício, lá ter liberado ele, Andrei? O problema é que tem todo um processo, né? Tem todo um processo. Naquele momento está na esfera o quê? Na delegacia, administrativa ainda. Então, enquanto aquilo vai subir, vai ser encaminhado para o jurídico, ele tem uma saída. O que é? Ele está preenchendo os requisitos? Tá. Aí tem a fiança, né? Como muitos casos assim. Porque naquele momento não está se julgando nada ainda. Vai ser apenas que ela vai levar em frente para ser analisado. Quando chegou na mão do juiz, ele apreciou, né? E ele realmente soltou porque não tinha. Agora ele vai concluir o processo, tudo, mas não há sustentação, não foi uma coisa, ele não agrediu, ele apenas se manifestou. Vamos tentar separar as coisas. Pacificamente, né? Vamos tentar separar. O manifesto dele foi tirar o nome da placa e divulgar, né? A outra situação que levou ele realmente a ficar detido foi o bate-boca lá, a situação lá, de ele ofender, aquele momento lá desandou, né? Então, se você pegar aquilo de uma forma isolada, de fato, ele cometeu algo que dava motivo para ele, naquele momento, ele ficar detido. Mas não se sustentava, né? Alguns dizem que é porque estava aí o governador, era uma forma de segurar ele lá, até terminar tudo aí os eventos, o compromisso. Mas é assim, terminou como era para terminar mesmo. Tá? Ok. Antes de eu passar aqui para o Marco Aurélio, tá assim, como é que tá a conexão? Caiu aí? Tá ok? Marco Aurélio, isso pegou mal para o governador? Ficou feio? Ficou feio porque acho que a atitude do João Batista lá esclareceu a população de Santarém e a população da região do Baixo Amazonas, porque o vídeo dele foi muito visualizado. Eu acompanhei hoje, teve mais de 60 mil visualizações. Até hoje, pela parte acho que meio-dia já tinha 60 mil visualizações. Eu acho que teve mais repercussão o vídeo do João Batista do que a vinda do governador para passear com Nélio Aguiar lá na Moaçara, nessa avenida que está sendo construída. Mas ele deu um exemplo claro de como você deve exercitar a sua cidadania, né? O João Batista ele contribuiu para que o cidadão de bem realmente não se acomode. Ele tem que lutar
Eu vou usar a palavra aqui do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós temos que fazer o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o governador, o prefeito, o presidente, agir dentro das 4 linhas da Constituição. Os caras não são dono do Pará, não. O prefeito não é dono da cidade, né? O vereador não é o dono da cidade. Então, nós temos que forçar cada um a cumprir o seu papel em conformidade com o que diz a ACF. Ok, e essa situação, ela teve uma repercussão muito grande no estado do Pará. Várias pessoas se manifestaram em várias cidades, inclusive deputados. E um deputado que se manifestou foi o deputado Éder Mauro. Taici, play. Alô Santarém, alô Pará, aqui Rogério Barra, estou com o pai delegado Éder Mauro, que está com uma ótima notícia aí para todo o Pará. Quero me dirigir aí ao povo paraense, mas em específico ao cidadão e à cidadã de bem de Santarém. E falar que neste momento está sendo liberado o jovem João Batista, através de advogados, através do setor jurídico que nós colocamos à disposição da família dele, pela covardia que foi feito com um garoto, com um cidadão de bem, que teve a coragem de fazer com que a irregularidade de autopromoção desse governador bandido que esse estado tem, de colocar numa placa barbalhão, quando ele sabe que a lei não permite autopromoção, principalmente de agente público vivo. Minha gente, esse governador bandido, acostumado a usar instituições como a nossa querida Polícia Civil e outras instituições, alguns membros, como fez lá em Tucuruí, prendendo 2 jovens que se opôs a ele, como fez com blogueiros aqui dentro da Grande Belém, como fez com a jovem, porque estava na caminhada do Bolsonaro, enrolada na bandeira do Brasil, que passou 48 horas presa no presídio feminino, com todos os tipos de presas, que é um covarde que todo o Pará está vendo. Ele pode muito. Tem quase todos esses deputados estaduais na mão dele. Tem quase todos os deputados federais. Tem muita gente. Ele tem quase tudo, mas não pode tudo. Ele não tem Deus no coração e não vai ter o povo do lado dele, do estado do Pará, que vai dar resposta para esse bandido no momento certo. Parabéns, João Batista. Tamo junto, delegado Éder Mauro. Bom, então tá aí, o deputado Éder Mauro se manifestou, dizendo aí, né, o ponto de vista dele, e também o deputado Tony Cunha se manifestou nas redes sociais. Taici, joga aí. Aí o deputado estadual Tony Cunha também se manifestando, mostrando solidariedade, dizendo que realmente aconteceu uma arbitrariedade com o rapaz, segundo os deputados aí, né? Andrei, em 2 minutinhos aí uma análise dessa participação dos deputados, mostrando solidariedade, preocupação com relação ao que aconteceu com o João Batista. Beto, um dia desse nós analisamos a situação da Lepa. Foi na aprovação aí dos 25 milhões, naquela aberração. Para mim, aquilo é uma aberração política dentro do Pará. Em plena pandemia, crise, tantos setores da saúde, faltando dinheiro, gastar com propaganda. Como eu fiquei também indignado com isso. Ali mostrou a realidade numa Câmara que tem dois deputados contra. Não contra o povo, não, nem contra a Lepa, nem querer ser do contra. Na verdade, é a favor do povo. Nós temos 2 deputados estaduais, que realmente é o Éder Mauro e o Cunha, como é o Tony Cunha. Então agora, novamente, a gente percebe os outros tudo calado diante de uma situação dessa, né? Porque tudo faz parte da base do governo, tudo aliado do governador. Apenas 2 deputados, que seja registrado isso, 2 deputados estadual a favor do povo. Porque não tem por que a gente apoiar. Quem que apoia, né? Eu fiz um questionamento desse. Quem que apoia uma situação dessa? Nós temos tanto nome para homenagear nossos estádio, tudo, e o nome é bonito, Colosso do Tapajós. Para que colocar um apelido desse, barbalhão? Isso é politicagem, né? Mas os deputados que eram para ser justamente os nossos defensores, não deixar que essas coisas ocorram, tudo calado. Então aí é mais um momento para a gente também analisar e fazer reflexão. Marco Aurélio, com relação... Taici, voltamos? Ainda não, Taici? Ainda não? Marco Aurélio, e aí a participação dos deputados, Éder Mauro e Tony Cunha, né? Teve uma repercussão em todo o estado do Pará. Com certeza.
teve uma repercussão em todo o estado do Pará e teve uma repercussão também no Brasil, né? Mostra para o conjunto da sociedade brasileira que tem um governador que usa de obras com objetivo demagógicos. É importante que você, internauta que me ouve, que nos assiste, que nos assistem, demagogia discurso ou obra mirabolante com o objetivo de iludir, enganar as pessoas, né? E o estádio Barbalhão tem sido utilizado, não só agora, mas já há muito tempo, como uma obra. Sempre se diz que vão concluir o Barbalhão quando se aproxima da eleição, aí passa a eleição, o Barbalhão continua do mesmo jeito. Nunca evolui, nunca se faz o Barbalhão, né? Eu comparo isso tipo a situação dos professores. O governador Helder Barbalho disse que ia pagar o piso no primeiro dia de governo, passou aí o primeiro ano de 2019 não pagou, 2020 não pagou, agora no finalzinho de 2021 quer pagar porque a eleição já está ali há menos de um ano. Então, a população precisa ficar atenta, porque demagogia não é só o discurso, não. São obras mirabolantes que têm o objetivo de enganar o eleitor. Fique atento. Ok, então aí a gente encerra a participação aqui dessa questão que aconteceu. E a gente também vai dar uma analisada agora nas próximas matérias. Taissi, vídeo na tela. E o TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, vai reabrir o caso Adélio Bispo, responsável pela facada que quase matou Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. Em 2 inquéritos sobre o caso, a Polícia Federal concluiu que Adélio agiu sozinho e que não houve mandante do crime. A segunda investigação acabou comprometida com a suspensão da análise dos celulares do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, ex-defensor de Adélio. O mandado de segurança da OAB questionou a legalidade das buscas que foram feitas no escritório de Zanoni no ano passado. Luiz Fux devolveu ao TRF1 o recurso que agora será analisado. Na decisão, o ministro Fux ressaltou que a discussão é sobre prerrogativa do advogado e não sobre... Então tá aí, caso Adélio de volta, assombrando muitos políticos, muito o judiciário. Quem vai ser investigado aí não é nem questão do Adélio, mas sim o advogado, quem paga. Vão observar aí as câmeras, contas bancárias, toda a movimentação em volta do Adélio e Andrei Serrulha. Volta, a bruxa está solta de novo. A gente sabe que uma situação dessa abre aquela esperança de coisas serem vazadas e nós realmente sabemos o que aconteceu. Mas se a gente não for tão otimista assim, vamos ser um pouco realistas, muito material já foi eliminado. Tenho certeza que ele já prevendo isso, tá? Quem está por trás desse crime, quem está por trás dessa articulação, quem está por trás da defesa do Adélio, muito material já foi eliminado, muitas provas já foram eliminadas, já foram apagadas, né? Mas é aquela situação, né? Não tem crime perfeito. O que pegarem, né? Uma gravação, um celular, algo assim, uma transação bancária, vai pegar o fio da meada. Eu tenho esperança que o Brasil tem que ser passado a limpo. E mais um momento, tipo assim, já pensou as consequências? Ali não foi uma facada só no Bolsonaro, né? Fisicamente foi, mas não foi uma facada. As consequências eram toda a nação brasileira. Nós estávamos passando por um processo de mudança. O Brasil não aguentava mais toda aquela podridão, toda aquela roubalheira. Então nasceu uma esperança no povo brasileiro, florou o patriotismo na população, as pessoas passaram a fazer uma campanha diferente, né? Comprando bandeira, comprando camisa Bolsonaro, quer dizer, participando. Então aquela facada poderia tirar todo o nosso futuro. Então a coisa é muito mais séria do que uma agressão física e a vida de um ser humano que estava ali. Uma nação toda brasileira estaria também tomando um novo rumo. Como é que estaria a política hoje? Esse era o questionamento. Então, é uma coisa muito séria, que tem que ser investigado e muito profundo. Marco Aurélio, quem mandou matar Jair Bolsonaro volta à tona, né? E uma das causas dessa demora foi a falta de vontade do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em querer investigar o caso. Parece que ele... Bom, vamos lá, Marco Aurélio. Antes de vir para esse programa, Beto e Andrei, eu estava assistindo aquela reunião emblemática dos ministros com o presidente no dia 22 de abril de 2020, no auge da pandemia, que depois o Celso de Mello, ministro do STF, autorizou a divulgação, né? E onde o presidente
chamou a atenção do ministro Sérgio Moro, né? Por que a Justiça, o Ministério da Justiça não toma nenhuma atitude? A população brasileira está sendo algemada através de ação de prefeitos e governadores por conta do lockdown. Por que o Ministério da Justiça não faz nada? E a gente viu que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele foi omisso com relação à apuração da facada que tomou o presidente da República em campanha, o então candidato Jair Messias Bolsonaro. E é importante nós analisarmos também que aquela facada, ela foi contra um indivíduo que se propôs a lutar contra o establishment montado no Brasil, contra o mecanismo, contra esse sistema, né? Sistema o qual, por exemplo, ministros do STF, de vez em quando estão soltando o líder dos traficantes. É líder do Comando Vermelho sendo solto pelo ministro tal, é líder do PCC sendo solto pelo outro ministro, né? Como diz o próprio Gilmar Mendes, aquela facada foi contra alguém que se propôs a lutar, Beto e Andrei, contra esse sistema, né? E a gente vê até hoje, depois de quase 4 meses, agora de 30 de novembro a 2 de dezembro, Beto e Andrei, que vai ser sabatinado o André Mendonça. Então a gente vê aquela facada ali, ela foi contra as pessoas de bem do Brasil, na minha avaliação. Ela foi contra a sociedade que se posiciona contra a corrupção, contra a impunidade, né? Contra privilégios. Aquela facada ela foi contra as pessoas, contra a família brasileira, contra as pessoas que querem realmente mudar o Brasil com verdade, né? Com ética, com transparência e assim por diante. Bom, ainda bem que o presidente suspeitou e viu que o ex-ministro Sérgio Moro não queria nada com nada. Ele estava praticamente chantageando ali o presidente da República, Andrei e Marco Aurélio, naquela época. Ele dizia, toda vez que o presidente dizia, e a situação da tentativa de assassinato que eu sofri? Aí o Moro dizia para o presidente, e a minha indicação para o STF? Como é que vai ficar? O tempo todo, sabe? Então, o Brasil todo viu o caráter do então ministro Moro, né? Que só prendeu na época o pessoal do PT. Nunca prendia o pessoal do PSDB. E hoje a gente vê o Moro, o verdadeiro político que estava escondido antigamente. Mas para continuar esse assunto, já passo para vocês, para esse próximo vídeo. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi vaiado hoje ao desembarcar em Brasília para uma rodada de reuniões políticas que antecedem a sua filiação ao Podemos. Ele estava acompanhado da presidente do partido, Renata Abreu, e do marqueteiro que fará sua campanha ao Palácio do Planalto, Fernando Vieira. No saguão do aeroporto, ele foi reconhecido e xingado por manifestantes que o chamaram de juiz ladrão, juiz vendido e também de lixo. O ex-ministro não respondeu. Sérgio Moro deve passar a semana em articulações políticas com parlamentares do DEM, do PSL e do Podemos, em busca de alianças que possam ajudar no seu projeto de disputar as eleições de 2022 contra o presidente Jair Bolsonaro e o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Moro irá se filiar ao Podemos no próximo dia 10 de novembro. Cada vez mais decidido a ser candidato, o ex-juiz dizia antes que jamais entraria para a política, como mostra essa entrevista ao Estadão em 2016. Tá aí, a matéria é dos Pingo nos Is aí da Jovem Pan, tá? Parabéns aí pessoal da Jovem Pan pela reportagem. Então, Marco Aurélio André Serruia, o político que sempre esteve por trás do juiz Sérgio Moro. Como eu falei, sempre prendia o pessoal do PT que estava envolvido em corrupção. E nunca prendia o pessoal do PSDB e outros partidos, Andrei. E agora ele se mostra bastante interessado em querer ser candidato a presidente da República. E para onde ele vai, ele é vaiado tanto pelo pessoal da esquerda quanto pelo pessoal da direita. Eu não sei que voto o Moro quer, Andrei. O Moro foi uma decepção, aquele casamento que não deu certo, né? Eu acho que na época Bolsonaro precisava de um bom ministro da Justiça, e viu nele, porque de fato ele como um juiz, quando ele estava na Justiça Federal, né, do Paraná, de fato ele tinha um comportamento bom, ideal para fazer justiça. Mas quando ele entrou na política foi uma decepção. Então, às vezes a gente fala sobre traição,
Mas, na verdade, foi uma decepção mesmo, uma decepção. O Moro, ele não eu acho que aquela empolgação do Bolsonaro em encontrar a pessoa certa, tá? Que foi a mesma que nós tivemos, André. Mesmo Nós empolgação. todo também, uma festa. Para mim, sinceramente, eu enxergava o Moro um sucessor natural de 2026 do Bolsonaro. Então, só que ele simplesmente, na pasta, ele ficou inerte. Parece que ele começou a ficar com receio, que todo o trabalho dele ia beneficiar o Bolsonaro. Naquele momento, começamos a perceber a intenção dele de entrar na política. Quer dizer, não era isso que nós queríamos dele. Muito pelo contrário, a gente imaginava que nós íamos conquistar ele para que ele passasse a ser um político. Eu imaginei isso. A população, o povo vai pressionar ele, vai dar força para ele entrar na política, porque o perfil dele não era político, ele era na área jurídica, né? Muito bom, ainda por cima. Muito bom. Só que eu acho que foi aí que começou a desandar. Ele começou a despertar o interesse pela política e parece que todo o feito dele ia ser para beneficiar o Bolsonaro. E ele cruzou os braços. Então a coisa não andou. E está aí o resultado. Passou-se os anos, está aí. Depois de 3 anos, estamos vendo realmente o que está acontecendo. Né? Estamos vendo o Moro, que para alguns querem colocar como terceira via. Ele, infelizmente, a carreira dele poderia ser uma carreira bonita. Ela não vai decolar. Eu posso até estar enganado, mas dentro desse cenário, ele é hoje rejeitado pelo bolsonarista, que foi uma decepção. Ele é rejeitado pela esquerda, porque enxerga nele que ele que barrou toda aquela roubalheira do PT, toda aquela situação daquela turma que estava no governo anterior, né? Então ele neutralizou, inclusive, a vinda na época do Lula. Então ele não vai ter apoio. Então quando ele estiver fazendo parte da política, ele vai ser uma terceira via que não vai decolar. Marco Aurélio, a impressão que eu tenho é que a função dele, do Moro, era guardar ali um Lula na geladeira até dar PSDB na cabeça, e eles não esperavam que ia varar um Bolsonaro ali, tomar o espaço. E, primeiro ponto, e a impressão que a gente tem, a impressão que a gente está vendo, é que o Moro está igual o Lula. Ele não pode entrar no avião desse aeroporto que ele é vaiado. Marco Aurélio. Eu quero lembrar aqui a frase de 2 filósofos. Um desses filósofos é a minha esposa, Isabel Cristina. Uma vez eu conversando com a minha esposa, eu falava para ela o seguinte, né, que Platão, ele diz assim: quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ele, né? Aí eu falei isso para minha esposa, ela disse assim: não. Não é o poder que faz surgir, que revela o caráter da pessoa, não. A pessoa, o mau caratismo do indivíduo, ele já faz parte da vida da pessoa, entendeu? Não é o poder que vai revelar. Hoje eu posso com muita tranquilidade fazer assim uma comparação, e eu falo isso porque eu fui apoiar o Moro nas ruas em Santarém, viu, André e Beto? Através do Vem Pra Rua Santarém. Quantas vezes nós não fomos pra rua aqui apoiar a Operação Lava Jato? Apoiar o Dallagnol? Apoiar todos que compõem a Operação Lava Jato? Não foi uma, nem 2, nem 3, não. Foram várias vezes que nós fomos pra rua. Mas, por exemplo, você ser o ministro da Justiça. Vamos comparar aqui, o André é o presidente da República, eu sou ministro da Justiça, e eu, como ministro da Justiça, eu não dou andamento no processo que vai descobrir quem deu a facada em você, André? Não pode, poxa. Então, isso é uma questão de mau caratismo mesmo, entendeu? Então, só que a verdade como diz lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Sempre a verdade ela vai aparecer. A pessoa pode tentar esconder, mas sempre a verdade vai aparecer. Tá certo? E só para fechar aqui, eu vim para cá para o programa e dei uma olhada no www.eleiçõesalvivo.com.br. O Bolsonaro está com 46%, quase 47% dessa pesquisa. O Lula está com 19,9% e o Moro está com 19,1%. Ou seja, se o Bolsonaro bate os 50 mais 1, ele ganha no primeiro turno. Então hoje, todas essas articulações políticas que estão fazendo, um grupo do PT estava tentando colocar o Alckmin como vice do Lula, né?
para tentar barrar o Bolsonaro. Quer dizer, mas é difícil, porque a maior e mais importante aliança foi feita pelo Bolsonaro. E qual é essa maior e mais importante aliança? Com o povo. O Bolsonaro não é mais mito só do Brasil, não, Beto, ele é mito mundial. Sim. Né? A receptividade dele na Itália demonstra isso. Andrei, vê aqui o microfone rapidinho. Tarcísio, verifica se o microfone do Andrei tá tudo ok. Tá dando certo agora? Que eu acho que agora estava mudo. Tá saindo? Ok. Andrei, continuando aqui contigo. Continua contigo, Andrei. Pode pegar o microfone. Tranquilo, dá para falar. Tá próximo. Não, tem que ser mais próximo. O Moro ali segurou ali o andamento e a gente viu ali no caso do Adélio Bispo que apareceu, diz que no mesmo dia da facada ele estava lá no Congresso, visitando deputados, sei lá. E apareceu um monte de advogado ali para defender o Adélio na hora da facada. Vários. Quem está pagando isso? Então só aí já mostra toda uma organização por trás do Adélio para querer tirar a vida do Bolsonaro, e essa organização contra os brasileiros. Com certeza, Beto, com certeza, até porque, veja bem, temos que analisar a situação, não é qualquer advogado. Hoje, qualquer cidadão comete um crime, tem aqueles advogados de porta de cadeia, como chama, que mesmo assim cobram dinheiro, não é pouco, é 10 mil, 15 mil, alguma coisa assim. Agora imagina os advogados que atuaram na defesa dele, né? São advogados caríssimos ali, não é barato não. Então, quem que está pagando, né? Quem que está por trás? Porque alguém se interessou em defender ele, é porque também alguém está interessado que ele não seja, que não conduza a coisa ao ponto, porque se ele tivesse num processo ali de essa pressão mesmo, investigação, como era para ser na época, com certeza muita coisa tinha vazado já. Tá? Então essa situação é essa. Infelizmente, a gente faz uma análise na época que ele foi ministro, né, o Moro, ministro do Bolsonaro, que foi para mim uma decepção, uma desilusão, da mesma forma que alguns casamentos aí que acham que vai dar certo, a princesa, na hora é uma tristeza, não dá. Infelizmente é uma decepção. Ok. Tarcísio, próximo vídeo aí, Tarcísio, pra gente. Oi, pessoal. Eu estou pedindo meu desligamento definitivo do Ministério Público e nesse vídeo eu quero contar o porquê, para você que tem trilhado comigo uma jornada contra a corrupção ao longo dos últimos anos. Desde a faculdade, eu carrego comigo um sonho de um país mais justo e melhor e eu encontrei no Ministério Público o caminho para construir esse sonho, fazendo lá um trabalho técnico em amor ao próximo e em serviço à sociedade ao longo de 18 anos. Foi esse mesmo sonho que me motivou a dar o meu melhor na Operação Lava Jato, e quando ela estava nas ruas, nós alcançamos juntos, com o seu apoio, algo inédito no Brasil. Bilhões foram recuperados e por um momento, aqueles que nos roubam há décadas foram punidos pelos seus crimes. Ela nos trouxe esperança de que nós podemos sim construir um país mais justo e melhor, em que a lei vale para todos, em todos os momentos, em que os impostos são investidos na educação, na saúde, na segurança e na nossa prosperidade como nação. Contudo, nos últimos anos... Bom, desculpa aí, Delanel, ter te cortado aí, mas não dá para acreditar em ti, irmão. Você faz parte do mesmo grupo do Moro lá da Lava Jato, você tem foro privilegiado como procurador federal, né? Aí eu pergunto, Andrei e Marcos, ele está sendo muito perseguido pelos senadores, por deputados que estavam sendo investigados pela Lava Jato, até mesmo sendo perseguido pelo Conselho do Ministério Público Federal, né? Conselho Nacional do Ministério Público Federal. Aí o cara abre mão do foro privilegiado dele e fica desprotegido para vir candidato e não vai acontecer nada. Os senadores não vão abocanhar ele agora, Marco Aurélio. Então a gente percebe que o Delanel faz parte de um grupo político também. Ou será que não vai acontecer nada com ele agora que ele não tem foro privilegiado? Marco Aurélio. Na verdade, toda aquela equipe que compunha a Lava Jato é um grupo que está alinhado ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Eu lia uma matéria sobre a desincompatibilização do Dallagnol, procurador da República, para ser candidato, e a matéria diz que ele vai ser candidato a deputado federal, né? Eu vejo assim, a Operação Lava Jato ela foi importante na medida que ela puniu políticos corruptos, tá certo? Mas o ponto negativo da Operação Lava Jato é que ela se limitou ao PT. Uhum. Ela tinha que ser, não pode ser um peso e duas medidas. Todos deveriam, na verdade, ser fiscalizados.
o pessoal do PT, o pessoal do PSDB, MDB e tudo mais. Então, mas a ação da Operação Lava Jato, ela foi importante, tá certo? Agora, é óbvio que nessa empreitada do Moro, que ele já, inclusive, na matéria anterior, a gente viu ele esfriar o Podemos, né? Ele vai tentar montar uma equipe para alavancar o nome dele, coisa que não é fácil, né? Não é fácil porque a mais importante, eu vou repetir, a mais importante, tá? Aliança que poderia ser feita pelo político foi feita pelo Bolsonaro, que é com o povo. Dia 7 de setembro mostra que essa aliança deu certo. No dia 7 de setembro aconteceu a maior manifestação política da história do Brasil. E as pessoas foram para as ruas, foram para Brasília. O Andrei esteve lá em Brasília, Malaquias esteve lá em Brasília, uma delegação, o João Batista esteve lá em Brasília, né? O João Batista veio, inclusive, tão motivado que já até apagou o barbalhão para lá, né? Então, veja bem, o povo está com o Bolsonaro. É o sentimento que a gente tem. E aí é difícil. A reeleição do Bolsonaro, praticamente, nós podemos visualizar, né? Vamos jogar aqui para o Andrei, Taici. Andrei, o Moro tentando fazer o seu grupo político, né? Na verdade, ele atuava nos bastidores, ele já tinha o grupo político dele. E Delaniel está vindo aí para somar também. Só que o Moro está indo ali para o time do Centrão. Então, quem vota em Bolsonaro é aquele ali no arré do pé. Quem vota no PT, o voto do PT, ele não aumenta nem diminui aquilo. O voto do Bolsonaro só aumenta. O que o Moro quer, Andrei? Ele não vai conquistar voto da direita, tá? Eu penso que a gente está numa guerra política no Brasil polarizado entre as ideologias da esquerda e da direita. Então, a grande massa que não aceita mais o que vinha ocorrendo, nem essas ameaças que a esquerda tenta trazer de volta ao cenário, vai continuar firme e forte com o Bolsonaro. Eu penso que a gente tem que entender que não é bem mais o político Bolsonaro, é o que ele representa, é o que ele realmente propõe, tá? As bandeiras de luta. Então não adianta vir como se diz, engomadinho, porque teve uma história jurídica, tudo, se na política ele já foi uma decepção. Então eu creio que é assim, vai vir mais um para o cenário, é provável, já está aí, já está claro isso, está só se concretizando o que nós falávamos lá atrás, quando fomos decepcionados com o ministro. Então hoje nós temos um cenário, mas eu creio que a direita está tão unida no Brasil, em todas as regiões, estado, que dificilmente vai abrir mão de segurar, tá, unido a toda aquela luta para defender as bandeiras da direita. Então eu creio que jamais vai ter um retrocesso, muito pelo contrário, ainda há uma grande chance do Bolsonaro ser eleito no primeiro turno. Taici, como é que está o nosso tempo aí, Taici? Tempo aí, a hora? Quanto? Tá ok. Então, olha só. Eu não confio nesse Delaniol. O cara abrir mão do foro privilegiado, que já estava sendo perseguido por Renan Calheiro, Marco Aurélio, por Renan Calheiro, Romero Jucá, aquela turma ali do Fernando Henrique, o Serra, que tem um monte de processo lá no STF, que o Gilmar Mendes já está arquivando, já está dizendo que não tem nada em jogo. Então, assim, é um direito teu, Delaniol, de ser candidato, assim como dos outros membros da Lava Jato, é um direito de ser candidato, mas, politicamente, vocês estão mostrando quem vocês eram lá atrás. Né? Marco Aurélio, vamos finalizar aí a opinião com relação a esse assunto? Cada candidato a presidente, pré-candidato, ele está tentando montar o seu grupo político, né, para se fortalecer, para fazer as alianças políticas, né? E essas alianças, elas têm um objetivo, se fortalecer regionalmente nos estados, né, nas regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. E ela tem uma finalidade, ganhar a eleição para presidente. Então, o Moro vai fazer a parte dele, o Ciro Gomes teve uma decepção agora, por exemplo, dos 24 deputados federais do PDT, 15 votaram a favor da PEC dos precatórios do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ele é candidato a presidente pelo PDT, mas não tem liderança nem na bancada do PDT.
Ou seja, do 24, 15 votaram a favor do projeto do presidente Bolsonaro dos precatórios, que era fundamental a aprovação do projeto da PEC dos precatórios para poder viabilizar o governo federal, o governo Bolsonaro, viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$400. E ele, inclusive, já suspendeu. Está em suspenso a candidatura a presidente do Ciro Gomes. Ele deu uma pausa e suspendeu a pré-campanha dele de presidente por conta desse fato. E continua aí na frente, bailando Jair Bolsonaro. Taicy, ainda tem mais algum vídeo aí pra gente? Taicy, não, né? Tem? Acabou, né? Vídeo não tem mais não, né? Andrei, vamos para as considerações finais aqui. Vamos voltar aqui para o governo do estado do Pará. Tá tudo incerto, ninguém fala nada, a gente só vê aí campanha extemporânea aí de muita gente querendo ser candidato a governo do estado, se fala lá em Zequinha Marinho, se fala em Jatene, se fala em Helder, não se fala mais em Reguche. Como é que tu vê, André, esse finalzinho aí de ano se aproximando e tá tudo incerto, ninguém sabe o quê? Para governo do estado. Para governo do estado, realmente estamos aí aguardando, né, como é que vai se posicionar aí os candidatos, porque a gente precisa aí de uma campanha política aí que possa realmente mudar o Pará. A gente continua com a esperança disso, né? Mas, infelizmente, é essa situação, né? Os grupos vão se unindo, a velha política, vão se agrupando e, no final, quem se ferra é a população, né? A gente vê essa articulação, tu falaste sobre o estado do Pará, mas essa articulação de querer, de alguma maneira, criticar, atacar, a gente vê também a nível federal, né? O que está fazendo com o Bolsonaro, a gente vê. Então, os grupos estão sempre nessa manobra. A gente vê, por exemplo, alguns mal intencionados, né? Como eu estava comentando contigo sobre a portaria do governo, 620, que foi para proteger, na verdade, o trabalhador. E você vê como é que é a política, né? Justamente a esquerda, o Partido do Trabalhador, que luta pela estabilidade, pelos direitos, para não abrir mão do direito do trabalhador. Aí quando você vê na pandemia as empresas querendo demitir funcionário porque não comprova a vacinação, aí o governo federal, através do Ministério do Trabalho, lança a portaria, né? A portaria 620, espera lá, você não pode demitir por justa causa, alegando a falta da vacina, né? Mas, natural, você pode sim demitir sem justa causa, porque muda totalmente a relação de trabalho. Uma indenização dessa, você vai ter que pagar a multa rescisória, vai ter que pagar aviso prévio, tudo. E quando é justa causa, não, o trabalhador perde algum direito. Naquele momento, nem assim, a banda que é contra o governo, mas é a favor do trabalhador, poderia dizer até que fim o presidente deu uma dentro. Não, eles continuam atacando, né? Então, isso é sinônimo da velha política. A gente sabe que tem pessoas leigas que não entendem bem como é que funciona, né? Mas ninguém pode também, a gente sabe que tem muita gente que entende da lei, sabe que realmente veio para beneficiar, que isso é muito perigoso, não podemos aceitar de uma forma, dizer, olha, tem que tomar a vacina, senão você vai... Tipo assim, imagina o pai de família, tem o emprego dele, aí o patrão diz, olha, se tu não me trouxer aqui a tua carteira de vacinação, eu vou te demitir. O que significa? Praticamente ele obrigou o cara a tomar. Não vai deixar a família dele na mão, ele vai ter que tomar. E se a gente achar isso normal, daqui a pouco vamos ter um chip na nossa pele aqui. Mas a gente vai enfiar um chip aqui no nosso braço, por algum motivo vão colocar e justificar. Então é muito perigoso isso. Então a gente vê que até quando o governo federal dá uma bola dentro dessa redonda mesmo, que seria para toda a categoria de trabalhador, dizer, não, tá aí, o presidente mostrou que ele está conosco. Não, eles atacam. Então, voltando ao que tu falaste na pergunta, né? O governo, a gente está preocupado com a política no Pará, porque nós precisamos romper essas amarras que nos mantêm aí, infelizmente, um país, um estado rico, solo rico, temos uma potência aí, um potencial incrível de desenvolvimento em vários setores. A nossa região aqui do oeste do Pará, o Baixo Amazonas, nós temos aqui recursos naturais, beleza naturais, e a gente, mais uma vez, continua aí com um índice de desemprego altíssimo, uma população que não chega em parte na miséria, mas na pobreza, sem emprego, porque o Pará não desenvolve enquanto não estivermos amarrados na velha política. Ok. Marco Aurélio, tá todo mundo falando aí na rede social, a maioria dos brasileiros dizendo que é a primeira vez que se vê sindicatos ficarem calados
se demitirem trabalhador. É a primeira vez que estão vendo drogados contra medicamentos. Então, parece que a própria esquerda aí está com a cabeça às avessas. Eu quero falar sobre essa questão Tá ligado o microfone dele, Tassi? Vai lá. Quero falar sobre as eleições, né? De 2022, aqui no estado do Pará. Nós não podemos subestimar o eleitor. Nós não podemos subestimar a população. Aquele tempo de voto de cabresto, eu vou votar no fulano por causa que o político tal mandou, não existe. Porque hoje nós temos as redes sociais. Aquele político que superfaturou comprando respiradores, o povo não é besta. Ele não vai esquecer. Aquele político que escondeu o respirador atrás de parede de hospital e instigava os seus cabos eleitorais a chamar o presidente de genocida, a população não é boba. Se você vai verificar, por exemplo, as enquetes sérias do Brasil, quem ganha no estado do Pará a eleição é o presidente Bolsonaro. O cenário vai ser diferente de 2018, que o Bolsonaro perdeu no estado do Pará. As pesquisas sérias mostram o Bolsonaro ganhando no estado do Pará. E isso repercute na eleição estadual, porque ele passa a ser o cabo eleitoral mais importante. Assim, a gente percebe que o governador Helder Barbalho, toda vez que alguém se coloca como pretenso candidato, o Márcio Miranda se mobilizou no estado do Pará, veio a Santarém, pleiteando a candidatura a governador. O que ele fez? Ele pegou um amigo lá, um assessor do presidente estadual do Democratas e colocou na Secretaria de Esporte, só para anular o Democratas, colocar o Democratas no colo do Helder Barbalho. Quando o Jatene se mobilizou, ele também se articulou para neutralizar, entendeu? Só que não dá para neutralizar todo mundo. Não dá para neutralizar todo mundo. Então, o jogo está sendo jogado. A população, em outubro, no dia 2 de outubro de 2022, ela vai responder o que ela acha sobre superfaturamento de respirador, sobre compra de garrafa PET, milhões de garrafa PET, que vai para não sei para onde. Né? Então a população vai se posicionar. E eu sou, essencialmente, Beto, uma pessoa, um porta-voz da esperança. Entendeu? Eu acredito muito que ações do governo federal, tipo 50 mil títulos de propriedade rural, que o presidente Bolsonaro com a ministra Tereza Cristina lançaram aqui no estado do Pará, a conclusão do asfaltamento da BR-163, eu lembro benzinho, quando o ministro Tarcísio Freitas, Andrei, veio lá na Santarém, Cuiabá, 8 quilômetros de fila, pessoal tudo atolado, e ele se comprometeu e cumpriu, né? E está inaugurando ponto por ponto do ramal do Agreste, lá a transposição do Rio São Francisco, pessoas que não tinham nenhuma esperança, que o PT passou 16 anos enganando esse povo, e o Bolsonaro está levando água para esse povo se enchendo de esperança. Na época do Lula, a Bolsa Família era R$90. Agora o Auxílio Brasil vai para R$400. E não só as pessoas que já recebiam, Beto, vai atender muito mais pessoas. Então, o Brasil vai continuar mudando, eu acredito nisso. Muito obrigado por você ter nos assistido, tá ligado ao Conexão Política, aqui sob a coordenação do nosso amigo Beto Pureza. É isso aí. Bom, chegando aí mais ao final do programa Conexão Política, a gente pede desculpa aí pela falha da Amazonnet, a gente pede desculpa aí pela falha da internet, tivemos que reiniciar o programa. Andrei, muito obrigado mais uma vez aí, mais uma edição do Conexão Política. Muito obrigado, Andrei. Beto, eu que agradeço estar participando aqui. Marquinho, também uma satisfação, um prazer.
aos internautas também que estão assistindo a gente. A gente procura sempre aí trazer temas aí que a gente possa conversar, trocar ideias, tá? Isso que é muito bom. Então a gente continua com essa expectativa de mudar de alguma forma a política na nossa região. Marco Aurélio, muito obrigado mais uma vez pela participação. Marco Aurélio é um dos nossos comentaristas agora oficiais do Conexão Política, né? Sempre que não der para o Marco Aurélio, sempre vai estar vendo um convidado aí também, tá? Marco Aurélio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Beto, Andrei, e estamos à disposição para quando for necessário, nós estaremos aqui. Ok. Esse é o Conexão Política, um programa que fala de política sem o político. Para você, muito obrigado pela sua audiência, curte, compartilha a nossa página, compartilhe nossos programas, tá? Toda quinta-feira, às 20 horas, Conexão Política. Segunda-feira tem o programa Em Evidência com a Regina Vidali, às 20 horas, e na terça tem o programa Agromundo com Nice. Para você, muito obrigado.